Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise de caso. Hoje a gente vai dissecar uma trajetória clínica fascinante, separada a dedo para quem está dando os primeiros passos no estudo da saúde mental. Vamos acompanhar de perto a jornada de uma paciente, que chamaremos aqui de Joana, e mergulhar na estratégia de tratamento genial conduzida pela doutora Help em um quadro inicial que era, para dizer o mínimo, bastante severo. É uma chance de ouro para a gente entender na prática como uma intervenção direcionada pode pegar um cenário de extrema vulnerabilidade e transformar em uma história de pura resiliência e sucesso funcional. Nossa agenda de hoje é super focada. Vamos passar pelo contexto psicossocial da paciente, depois entrar na sintomatologia clínica, avançar para a intervenção clínica e, por fim, colher os resultados na reabilitação funcional. Então, vamos direto ao ponto 1, o contexto psicossocial da nossa paciente. Para entender o caso da Joana, a gente precisa primeiro olhar para a raiz da história dela. Estamos falando de uma paciente de origens bem humildes, criada em uma família multirracial. E os registros clínicos fazem questão de pontuar isso. Familiares brancos com olhos verdes de um lado, familiares negros do outro, e a Joana sendo descrita como uma linda jovem parda. Mas o estressor ambiental crítico aqui, aquele que realmente balança as estruturas, é a transição geográfica. Os pais dela moravam em uma cidade sem grandes oportunidades de estudo. Então o que acontece? Ela tem que sair de casa, romper temporariamente com aquele núcleo familiar primário e ir morar com a avó na zona urbana, tudo em busca de acesso à educação. Como estudantes de saúde mental, a gente sempre deve acender um alerta para essas migrações. Essa busca legítima por um futuro melhor muitas vezes carrega um peso psicossocial enorme e atua como um forte estressor subjacente. E é justamente com esse pano de fundo que a gente entra na fase 2 da nossa análise. A sintomatologia clínica. O que realmente acende o alerta nesse quadro inicial é a complexidade e o peso de todos esses marcadores batendo de uma vez só em uma paciente tão jovem. Não é uma queixa isolada. O cenário que chega ao consultório já envolve diagnósticos fechados tanto de depressão quanto de ansiedade. E pior, a gente vê uma dependência enorme de medicações controladas, o surgimento gravíssimo de ideação suicida e tudo isso sendo retroalimentado por constantes sentimentos de menos-valia. É um quadro de sofrimento agudo, daquele tipo que exige do profissional não só uma escuta apurada, mas uma atitude clínica muito firme e incisiva. E falando em menos-valia, é essencial pontuar que isso vai muito além de uma simples tristeza passageira. Como profissionais em formação, precisamos reconhecer isso como uma distorção cognitiva severa. É quando a pessoa olha para si mesma e tem a percepção cristalizada de que é inútil, de que não tem valor algum. Essa autopercepção totalmente deteriorada é o grande motor que agrava a dor psicológica, alimentando aquele ciclo perigoso e sufocante entre a ansiedade e a depressão. O resultado prático e assustador dessa espiral destrutiva? 3. Foram exatamente 3 tentativas de suicídio antes de ela conseguir essa ajuda especializada. Esse número sozinho já define o caso como de altíssimo risco. A vida dessa jovem estava por um fio, o que significa que o cuidado psiquiátrico e psicológico ali não era opcional, era uma questão absoluta de sobrevivência para interromper o agravamento. Diante de um cenário tão crítico e urgente, a gente entra na fase 3, a intervenção clínica. O grande divisor de águas, o momento em que a história muda de rumo, é quando a doutora Help introduz o método Cristal no tratamento. Esse método virou a âncora terapêutica para tirar a Joana daquele estado agudo de risco. E para quem está começando agora na prática clínica, a aplicação dessas etapas estruturadas é uma verdadeira aula de reestruturação cognitivo-comportamental. Funciona como um andaime. Na prática, a doutora Help começou com o mapeamento e a clarificação dos gatilhos exatos da angústia. Logo depois partiu para a reestruturação daqueles pensamentos de menos-valia, desmontando a crença de inutilidade. O próximo passo foi a sistematização, ou seja, criar novas rotinas saudáveis e executáveis no dia a dia. Por fim, chegamos ao treinamento e aplicação de novas respostas emocionais frente aos estresses da vida. É um método de passo a passo mesmo, guiando o paciente de uma paralisia total para um estado de ação consciente. A mágica, ou melhor, a ciência, acontece exatamente agora. O resultado mais poderoso do método Cristal é o que chamamos de modelagem de comportamento. Traduzindo para o nosso dia a dia clínico, isso quer dizer que a paciente parou de ser refém da dor e começou a observar e adotar ativamente novas formas de agir. Ela começou a substituir padrões destrutivos por condutas proativas. E os benefícios reais na vida da Joana foram absurdos. Ela recuperou o que chamamos de senso de agência, o controle da própria vida. Conseguiu reduzir drasticamente a dependência exclusiva daquelas medicações controladas e, de repente, lá estava ela, sendo capaz de planejar o futuro de novo. Foi a verdadeira virada de chave de todo o processo terapêutico. Isso nos guia direto para a nossa quarta e última etapa,
a fase de reabilitação funcional. Dando um salto no tempo, olhem só a colheita dos resultados práticos. Meses após iniciar aquela modelagem de comportamento, a Joana finalmente ingressou na faculdade. Lembra daquela mudança sofrida que ela fez na adolescência? Pois é, o objetivo foi alcançado. Avançando mais uns anos, ela não só se formou, como brilhou na carreira, virando professora universitária e uma empreendedora de mão cheia. Para coroar essa linha do tempo, mais recentemente, o trabalho dela tomou uma proporção tão imensa que ela foi parar na capa de uma grande revista de empreendedorismo feminino. Pessoal, isso é um mapeamento perfeito de um verdadeiro triunfo de reintegração psicossocial. Esse contraste entre o cenário inicial e o cenário atual é simplesmente surreal. E a prova viva da eficácia de uma intervenção em saúde mental quando ela é certeira e bem estruturada. Pensa bem, a gente saiu de uma alta vulnerabilidade clínica, risco de morte iminente e dependência medicamentosa pesada para uma reabilitação funcional absoluta. Hoje, ela é uma profissional empoderada, professora que inclusive fez questão de voltar depois ao consultório da doutora Help com um único objetivo: agradecer pelo tratamento que literalmente salvou e reescreveu a história dela. Para amarrar nossa análise, fica a provocação final. Como é que essas mudanças práticas, esse passo a passo de comportamento e métodos estruturados como o Cristal, conseguem gerar uma mudança de vida tão gigantesca em uma depressão tão grave? Entender essa ponte, o mecanismo sutil que transforma uma intervenção teórica